A gente tem tido posições políticas muito marcadas, por vezes violentas, né? E a gente chegou num cenário de polarização política. Você se considera um cara mais de esquerda ou mais de direita? No momento agora de direita. Meus ideais se encaixam hoje em dia na esquerda. Eu me considero uma pessoa do centro. Mais de esquerda. Sabia que era aborto. Liberação da maconha. Porte de armas. Educação sexual nas escolas. Acho que vocês foram corajosos. Por que o homem detém o poder? Porque às vezes depende até do professor que está ensinando, às vezes a ideologia dela é uma. Você te pediu o desafio de encontrar um ponto de concordância com a Ana Paula em algo que foi dito aqui? Eu acho impossível. As pessoas estão preparadas? Elas estão capacitadas, treinadas? Não. Se a criança, quando ela crescer, ela sentir, o que tiver falado pra ela não vai interferir. Existem essas pessoas e a gente tem que respeitar. Pode colocar ideias que você não quer que passe pro seu filho, né? Constituição 1988, é dignidade humana. A Constituição em 77. Dá pra rebater? Tem vários temas melhores para ser abordados. Tem que parar com desses nhenhenhen, papapá, chororô, sabe? Quando eu te perguntei se você quer um país com liberdade de escolha, você me disse que sim. É uma coisa que a Ana Paula também Eu quero, Mas como eu- que é escolher eu acho- ninguém, papapá? Começando mais um Política no Plural, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio, gravado diretamente aqui do estúdio da Like You Live. Agora vamos ao que interessa, porque a gente está com um cara muito foda aqui hoje no estúdio, que é o Robert Bonifácio, professor da UFG, formado na Unicamp, cientista político, um cara que tem muita coisa para nos ensinar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Theo, agradeço o convite, é um prazer conversar contigo aqui. A gente vai falar de polarização, mas a gente não vai brigar, né? Vamos tentar, né? Vamos lá. A gente está falando isso porque é impressionante. Hoje em dia as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de conversar sem brigar. O que está acontecendo com as pessoas, Robert? Começar sendo bem sincero aqui, acho que o nascedouro de tudo isso está na política nacional. Começou em 2013, isso, né, foi germinando. E o que a gente chega em 2018? A gente chega em 2018 ao fim de um projeto que foi exitoso por um tempo, mas que terminou de maneira trágica, né, um projeto petista de poder, né, terminou com o impeachment ou o golpe da Dilma, aí o seu telespectador que vai decidir, né? E você teve a ascensão de um líder político que sempre foi do jeito que é o Jair Bolsonaro. Ele pode ser acusado de muita coisa, menos de estelionato eleitoral. Ele sempre foi o que ele foi, que é um cara defensor da ditadura militar, com posições extremadas à direita. O Bolsonaro é um líder político de direita radical. Bagunçou um pouco ali as estruturas dentro do que era predominante. Ao mesmo tempo, qual que foi sempre a opção ao PT? PSDB, certo? Era a direita. Sim, assento direita, a direita moderada. O PT e o PSDB, eles polarizaram as escolhas eleitorais, mas de uma maneira moderada, com discursos moderados. E o que acontece? O Aécio cai em escândalo de corrupção e o PSDB apoia o Michel Temer. Michel Temer foi o presidente menos popular da nossa história, desde que começou as medidas disso, né? As medidas de satisfação com o governo. Então, você tem a retirada do PSDB do tabuleiro e você tem a ascensão, o Lula na cadeia. Então você abre espaço para um candidato que, entre aspas, é um outsider. Então, assim, claro, ele era deputado federal há muito tempo, então ele fazia parte da elite política, mas ele nunca deu as cartas. A facada que ele tomou fez com que ele, um candidato que tinha, acho que menos de 30 segundos de propaganda de TV, ser falado a todo momento, de maneira gratuita, né, pelos meios de comunicação. Então tudo isso trouxe uma comoção nacional, trouxe um holofote muito grande para ele e ele se mostrou como o outsider, que em 2018 era o espaço para isso. Agora, em 2022, a conversa é outra. Mas ele plantou essa semente da polarização, ele inflamou o discurso e ele, enquanto presidente, está inflamando o discurso desde 2018, sem parar. Né? Então, é por isso que a gente chegou nesse cenário de polarização. A gente fez uma experiência
um pouco arriscada. Quando a gente estava saindo aqui, o pessoal até falou, mas vocês vão levar segurança? Como é que vai ser? A gente colocou na mesma mesa, literalmente, né? A mesma mesa, pessoas com pensamentos totalmente opostos, que se identificavam ou como direita ou como esquerda, e a gente abordou algumas temáticas polêmicas. O que você acha que aconteceu no final dessa experiência? Em geral, posições sobre coisas muito polêmicas, as pessoas não mudam de posição num debate. Pode mudar depois de 10 debates, depois de 1, 2, 3 anos, mas ali no momento eu acho difícil a pessoa mudar de posição. O corpo feminino diz respeito à mulher. Por que vocês são contra a legalização do aborto? Tem que começar com a questão aí da educação sexual nas escolas, com a prevenção, com o apoio do governo federal em cima da situação. Hoje a lei, ela trabalha no estupro de vulnerável, o abuso infantil. Acho que de 10 mulheres, 5 fazem aborto clandestino. Por que os evangélicos padres, seja lá quem for, tentam ser contra ao aborto? Se não tem uma educação por trás, como que você vai dar o direito de uma menina de 16 anos de idade, que não teve educação nenhuma, falar, eu quero abortar, entendeu? Mas é uma vida. Tem toda uma questão de condicionamento ao moralismo, ao cristianismo, de que o corpo da mulher poderia ser uma coisa dominada ao gênero homem. É uma coisa assim que devia ser questionada. Sou totalmente contra o porte de armas, que deve ser investida a segurança pública para ser como um país de primeiro mundo, onde as pessoas podem andar na rua sem medo, onde não tem criminalidade, em vez de permitir armas para quem não sabe usar. Entra um cidadão lá na sua casa e a única solução que você tem é a arma que você tem, né? Na hora do pânico, você vai cometer algum delito que vai tirar a vida de alguém. E a gente não tem esse poder. Educação sexual é uma coisa muito particular. Quem tem que orientar isso aí é pais, é a família, entendeu? E a pessoa, naturalmente, vai ter a ideia dela própria. Educação sexual não seria exatamente falar de sexo nas escolas, mas sim de colocar o nome certo nas genitais das crianças e mostrar que aquilo que ela tem é dela e que ninguém deve tocar. Às vezes eles acham uma coisa que é normal, que é simples, e pra mim, pelo menos, eu acho que não é. Como em casa não toca no assunto, na escola não toca no assunto, às vezes acontece alguma coisa com as crianças e adolescentes, enfim, e elas não sabem como reagir. Pode causar também gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis. Tem que ser muito bem estudado para poder pôr esse tema dentro da escola. Por que tem temas que são mais polarizantes? Como é que você vê isso? Porque envolve muita paixão. Assim, as pessoas têm crenças. Uma coisa que me incomoda, e eu acho que é um dos problemas, é que as pessoas hoje se colocaram em pacote de ideias, né? Então, se eu me considerar um cara de esquerda, significa no imaginário popular que eu necessariamente tenho que ser a favor da liberação do aborto. Se eu for um cara de direita, eu tenho que ser contra. Por quê? A gente tem mesmo que viver nesses pacotes de ideologia? Não, e na verdade o mundo não é assim. As pessoas não são assim. Isso é uma caricatura do posicionamento das pessoas. Essa questão do aborto, você tem tantas alternativas, você pode manter o que tem aí. O aborto em caso de risco de morte para a gestante. Estupro? E por estupro. Você pode retroceder, você pode criminalizar o aborto em qualquer circunstância, você pode liberar geral. Agora, tem várias nuances nesse assunto, né? Assim, acho que não dá para pintar um direitista, um esquerdista com uma posição estanque. Esse é o problema, né? De você polarizar o debate. Você cria posições estanques e pobres sobre o assunto. No final da nossa atividade na rua, a gente distribuiu para a galera um formulário. Para cada tema tinha um formulário com respostas iguais. A gente dizia assim: o Política no Plural quer saber o que você deseja para o país. E a pessoa podia assinalar quantas respostas ela quisesse ali de 4. Mais instruções, jovens mais preparados para a vida,
crianças protegidas contra os abusos sexuais e as crianças protegidas contra as DSTs. Um país com famílias mais protegidas, um país com menos violência, um país com menos estupros e um país mais seguro para todos. E foi muito curioso, porque no fim das contas, relacionado obviamente aos temas, as pessoas assinalavam as mesmas coisas. Por que você acha que isso aconteceu, Edu? Porque estamos precisando de mudança mesmo, né? Acho que todo fator que for para melhorar o Brasil vai ser bem-vindo. Segurança pública é um direito da população, independente de direita ou esquerda. Qualquer partido que tiver no poder tem que ter como pauta a segurança pública. Se fosse um país assim que investisse na educação, a gente não precisava de pensar em porte de arma. Falar de homossexualismo, por exemplo, eu acho que é uma coisa que seria importante se soubesse ser bem colocada essa pauta dentro da escola, né? Isso eu acho que vai diminuir um pouco a homofobia e o preconceito. Muitos pais, muitas pessoas colocam que é errado e as pessoas acabam negando o que sente e isso machuca muito as pessoas. Concordo com a Ana Paula quando ela falou do machismo, tem muita gente escrota por aí, entendeu? Igual eu falei pra Ana Paula, tem que saber conversar, concordar, ideia, debate, é isso, diversão. Depois nós senta ali, bebe uma cerveja e já era, entendeu? Então, na verdade, nós queremos a mesma coisa. Exatamente. O que nós queremos? E por que a gente não percebe que, na verdade, nós somos irmãos e queremos a mesma coisa? A gente tem muitas mazelas. Então a gente tem problemas materiais. A gente tem problema da fome, a gente tem problema de um transporte coletivo horrível, né? A gente tem um problema de ensino básico, de alfabetização. Saúde. Então, assim, o que o brasileiro quer? Ele quer resolver os problemas materiais. A gente precisa, mais uma vez, discutir programas, temas e não pessoas. Então, assim, os problemas são complexos. O que o brasileiro quer é uma vida, uma condição material melhor e a gente precisa discutir os temas a fundo para que a gente chegue numa solução. Se você pudesse espalhar um lambe-lambe nesse momento aqui, a gente acabou de passar pelo primeiro turno das eleições, então estamos aí nos preparando para o segundo turno. Que frase você colocaria neste cartaz? Ou que ideia você colocaria neste cartaz? Meu lambe-lambe seria assim: propostas são mais importantes do que líderes. Boa! Mandou muito bem. Eu não sei se eu seria aprovado numa entrevista de emprego para publicitário. E o que vocês acham? Achei que ficou muito bom. E eu concordo super. São gentis. Mas é o que resume boa parte da nossa conversa aqui. Esse foi o Política no Plural, aqui recebendo o Robert Bonifácio, que nos deu uma verdadeira aula e nos ensinou, como a gente vem trazendo aqui, que polarização não é a melhor das estratégias nesse momento para a gente construir um país melhor. Política no Plural é o podcast da Like U Comunicação, produzido numa grande, incrível parceria com a Rádio Bandeirantes Goiânia, fechada com você, fechada com a verdade. A produção deste podcast foi do querido Raul Lucchesi e a edição de vídeo do nosso querido monstro Douglas Neres. A gente espera você na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Gostou do debate? Gostei demais, Nós Ana Paula. beberemos. Pois é. Não brindem, por favor. Aqui, ó. Eu tô até tremendo. Isso, que isso, amado? Tô tremendo. Socorro! Tremendo. Gente, eu fiz o homem tremer.